Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel, nossa aula número 2 do curso de concreto, onde nós estamos tratando sobre a teoria. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a concepção estrutural, como que nós podemos locar os nossos pilares e as nossas vigas em uma outra aula e a partir daí fazer a verificação quanto aos vãos máximos que você terá, algumas outras dicas quanto à locação de pilares muito próximos, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo. Bom, então veja aqui que eu coloquei para vocês uma planta e eu retirei essa planta de uma estrutura que nós estamos dimensionando na playlist Concreto Armado Residência Completa. Você pode seguir a playlist, dar uma conferida aqui no card. E essa estrutura eu retirei os pilares para a gente entender onde você sugeriria colocar esses pilares. Então veja aqui que eu tenho uma planta e onde você colocaria esses pilares. A gente vai ver que eu coloquei da seguinte forma. E observe o seguinte: não existe um método errado ou correto, tá? Porque a depender de qual profissional está concebendo essa estrutura, você vai ter uma locação X que é diferente de um outro profissional, ele vai optar por uma outra disposição dos pilares, tá? Aqui está a minha, tá? É essa aqui. Veja só como ficou, tá? Então eu coloquei os pilares nesses vértices aqui. A gente tem 14 pilares nessa estrutura. P1, P2, P3, o P4 eu coloquei aqui para a gente gerar uma situação que a gente vai discutir, tá? Então veja que eu coloquei pilares bem próximos aqui. P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 13 e 14, tá? Então, as dicas observe o seguinte, sempre esconder os pilares. Observe, você tem que consultar o projeto arquitetônico, o arquiteto, e verificar se ele quer que os pilares fiquem aparentes na tua estrutura ou se ele quer que você embuta, ou seja, esconda esses pilares nas alvenarias. Sempre procurar deixar pilares equidistantes, porque às vezes você pode cair no erro de tentar colocar um vão de 2 metros e o vão subsequente depois do pilar um vão de 6 metros, então você vai ter uma diferença de momentos ali, o que não é ideal para o teu pilar. Então, tente deixar esses pilares dispostos em vãos bem próximos, tá? 4 de um lado, 5 metros do outro, ou igual, 5, 5, ou 6, 6. Tá? E a ideia é você ter essa dimensão de vãos aqui, porque vãos muito grandes em estruturas de concreto armado convencional, você já passa a ter vigas muito altas, vigas de 70, vigas de 80, o que não é ideal porque você acaba atrapalhando a tua arquitetura na montagem de janelas e de portas, tá? Evitar pilares muito próximos, como eu falei, porque se você aproxima demais os pilares, você acaba tendo que associar fundações, né? Você faz uma sapata associada, o que acaba encarecendo a tua obra. Verificar a altura de portas e janelas, como eu falei, e a gente vai fazer essa estimativa da seção dos pilares. Tá? Vocês vão ter uma aula prática já de como a gente chega a uma dimensão ideal de pilar, se eu quero escondê-lo na alvenaria, se não. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual é a área de influência desse pilar, ou seja, quanto de carga de responsabilidade vai para esse pilar que você está dimensionando, tá? A estrutura tem N pilares e cada pilar puxa para si uma certa área de contribuição de influência, que é a carga que ele vai resistir, suportar. Então veja, eu fiz uma subdivisão aqui. Eu peguei esse pilar da nossa estrutura e como é que eu encontro essa área de influência? A gente atua da seguinte forma. Eu pego o vão entre pilares e divido ao meio, tá? Então, na vertical, eu tenho esse vão aqui entre esse pilar e esse de 6,5. Se eu dividir ao meio aqui dá 3,25, tá? Para o outro lado, eu teria um outro pilar
Eu também fiz a divisão, só que o vão para aquele pilar é de 6 metros. Então eu fiquei com um vão de 3 aqui, ok? E na horizontal, o pilar que está à frente desse meu pilar é esse daqui. Então eu dividi ao meio esse vão de 5 metros aqui, tá? E aí eu fiquei com essa área de influência de 2,60, porque eu fui até o eixo dele, tá? Para fazer essa divisão. 2,60 por 6,25. Então, a área de influência desse pilar é de 16,25 metros quadrados, ok? A partir daí, eu posso estimar qual é a carga que atua sobre esse pilar. E ela é fruto dessa equação aqui que eu vou passar para vocês. Força normal sobre o pilar é a área de influência, acabamos de calcular, multiplicada por uma carga estimada. Essa carga estimada, ela varia e ela é função carga por metro quadrado, tá? Isso já é uma prática corrente em dimensionamento de estruturas, que multiplica o número de pavimentos. Se eu tiver uma estrutura que tenha 2 pavimentos, vou multiplicar por 2, 4 e assim por diante, ok? E essa carga estimada, ela varia porque eu posso dispor na minha estrutura de uma tecnologia de laje diferente, tá? Então, há uma oscilação, uma variação nessa carga por metro quadrado. Mas, em média, ela vai de 1 a 1,25 tonelada força por metro quadrado de carga. Quem entra nessa carga? O que se computa nessa carga? Peso próprio da laje, piso, revestimento, forro, alvenarias, vigas que chegam em vigas, tá? Então, eu tenho aí uma carga estimada por metro quadrado de estrutura de 1 a 1,25 tonelada força por metro quadrado. Então, a área desse meu pilar, eu faço só um jogo aqui, né? Se tensão é força sobre área, então a área vai ser a força que age no pilar dividido pela tensão máxima nesse meu elemento, nesse meu pilar. Como é que eu chego a essa tensão máxima? Ela também varia, tá? E a gente vai utilizar aí um valor médio que vai de 0,1 a 0,14 tonelada-força por... Não é metro quadrado aqui, deixa eu corrigir. Bom, então feita a correção, eu tinha errado aqui, não é tonelada-força por metro quadrado, é tonelada-força por centímetro quadrado, ok? O que isso dá, fazendo a conversão para MPa, de 10 a 14 MPa, tá? Aí você pode se perguntar assim, ué, mas a gente não dimensiona as estruturas para 25 MPa? Sim, mas eu faço as reduções, né? Aumento as cargas, diminuo a resistência e não atuam nesse pilar apenas esforços de compressão, não apenas esforço normal, não. Vão surgir momentos no topo e na base desse teu pilar, tá? Causado por cargas de vento, ok? Os próprios momentos fletor do pórtico, porque os pilares não permitem que as vigas rotacionem, né? Surge ali um momento fletor. Então, em média, a gente vai utilizar aí de 10 a, no máximo, 14 MPa de resistência para esse teu pilar. Então, é fácil a gente estimar essa área, tá? Pego a força que você já tirou daqui dessa formulação inicial e divido por uma tensão máxima que nós vamos utilizar aqui 10 MPa, ok? Bom, a gente já tinha visto isso na aula 1, mas não custa lembrar que eu não posso ter pilares com dimensão menor do que 360 centímetros quadrados, ok? E posso ter pilares de 19 no mínimo, mas posso diminuir até 14 desde que eu faça um aumento nessa carga normal atuando sobre esse meu pilar. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre vigas agora. A gente vai na próxima aula entrar na formulação, na teoria de fato. Eu quero aqui nessa aula já fazer um exemplo prático de dimensionamento junto com vocês. Tá? Tem 3 estádios de dimensionamento das estruturas. E falando elementos à flexão, tá? A gente vai falar de vigas agora. Estádios 1, 2 e 3. O estádio 1 é quando aquela carga que eu adiciono à minha viga, ela é tão pequena que o próprio concreto, sem as barras de aço, sem a armadura, resiste aos esforços que surgem de compressão e tração. A gente sabe que o concreto armado é um elemento, é um material que é excelente a compressão, mas nem tão bom assim a tração. Então, essa carga é tão pequena que o esforço de tração que surge debaixo da minha viga, ele é
absorvido pelo próprio concreto, ok? Então, surge aqui um inconveniente de você vai precisar fazer elementos muito altos para que você consiga absorver esses esforços de tração, o que não é economicamente viável. Então, do estágio 1 para o estágio 2, eu aumentei um pouco a minha carga. Agora, já começam a surgir as primeiras fissuras na parte inferior tracionada da minha viga, mas aí, como a gente sabe que essas fissuras eu não retiro a carga, então essas fissuras vão continuar crescendo, então elas vão continuar abrindo ali embaixo, e aí surge a necessidade de eu adicionar barras, tá? No estágio 3, eu adicionei as barras. Com essa adição de barras, a gente tem um reequilíbrio, uma redistribuição dos esforços dentro do meu elemento, da minha seção transversal. E aqui é onde nós dimensionamos as nossas vigas. A gente vai ver que algumas lajes a gente dimensiona para o estágio 2, tá? Vigas a gente vai dimensionar no estágio 3, ou seja, tanto as armaduras quanto o concreto estão atingindo de forma bem próxima os seus limites para os esforços de compressão no concreto e tração nas armaduras, tá? Então veja aqui só uma explicação agora gráfica para a gente entender. Veja onde está a linha neutra. Veja que ela está bem baixa, né? Então eu estou no estágio 1, eu tenho um elemento muito alto, os esforços de tração são absorvidos pelo próprio concreto. Veja aqui sigma CT, ou seja, o esforço de tração no meu concreto, ele é menor do que o esforço o esforço que faria surgir as primeiras fissuras ali. Então, como eu disse, estágio 1 não é ideal para você fazer o dimensionamento de estruturas. No estágio 2, veja o que aconteceu, a linha neutra subiu, porque começaram a surgir as primeiras fissuras, então eu não tenho mais nenhum elemento resistindo aqui aos esforços. Então esse gráfico ele vai subir. Eu aumentei a tensão no concreto, a compressão, e aqui ele já passa a não mais resistir. Surge a necessidade de você adicionar barras de aço ali embaixo, tá? O estágio 3, quando eu adiciono as barras, aí então eu tenho uma força que comprime o concreto, ele começa a fraturar aqui em cima, ó, e essas fissuras elas são estabilizadas porque surgiu um elemento novo ali que é excelente atração, que são as barras de aço. Então, RCC, a minha força de compressão no concreto, RS, força de tração nas armaduras, tá? Veja que quando surgem as barras de aço, esse diagrama ele passa dessa forma triangular, ele passa para essa fórmula aqui, ó, para essa forma, né? Ele se transforma numa parábola aqui, tá? E a gente vem então para essa formulação aqui. Veja o seguinte, a mesma figura, tá? Só vista em isométrica. Veja onde está a linha neutra, onde está a minha parábola agora, que é o comportamento desses esforços quando a gente adiciona as barras. As mesmas forças de compressão no concreto, tração no aço. Eu posso trabalhar, a NBR me permite trabalhar com até 85% do meu FCD, tá? Que já é um esforço minorado, eu já retirei resistência do meu concreto, eu retiro mais um pouquinho, a gente vai ver um exemplo. PW é a minha largura de viga, tá? Só que o que acontece aqui é o inconveniente de você ter que trabalhar com uma matemática mais avançada para você tratar desse esforço aqui. Como é que eu acho um esforço quando a dimensão aqui é uma parábola? Então a NBR simplifica, tá? E você transforma essa parábola num retângulo, desde que você suba aqui, ó, diminua 25% dessa área, tá? Ou seja, se eu tinha uma profundidade de linha neutra de x, ela passa a ser agora apenas 0,8, tá? Desse meu x aqui, dessa minha profundidade de linha neutra. Então eu fico com uma área aqui. Essa área é fruto da largura da viga e 80% da profundidade da linha neutra inicial. Esse 0,4x aqui é exatamente a metade. Se você lembrar nas aulas de resistência dos materiais, eu posso fazer uma simplificação quanto ao ponto de aplicação de uma força distribuída, tá? Então é como se eu estivesse aplicando essa força bem ao meio aqui. Então por isso que a gente coloca aqui 0,8x, tá?
esse braço de alavanca aqui surge um binário, tá? Se eu tenho um momento fletor que está tentando fazer essa viga girar, tem que ter internamente um momento também que vai equilibrar essa estrutura. E esse momento, ó, ele pode ser encontrado de duas formas. Ou a força, a gente lembrando, o que é um momento fletor? É uma força, é o produto de uma força por uma distância. Então, força no concreto e a distância, essa distância Z, ó. Ela é do ponto de aplicação da força no concreto em relação ao ponto de aplicação da força na armadura, tá? Então, o momento fletor eu posso encontrar resistente tanto pelo concreto quanto pela armadura. Pela armadura vai ser força vezes a mesma distância Z, tá? E aí eu vou passar para vocês duas fórmulas que a gente vai encontrar agora: a linha neutra e a área de aço necessária para vencer o momento fletor agindo na viga. E na próxima aula a gente faz toda a teoria, como nós chegamos a essa fórmula aqui, tá? Eu só inverti. Ao invés de falar bastante sobre teoria e ao final falar de um exercício, eu já trago duas fórmulas nas quais eu posso já sair dessa aula com um exercício pronto, calculado, feito. E na próxima aula a gente vê toda a parte de teoria, tá? A única observação aqui é a seguinte: as unidades que nós vamos entrar nessas fórmulas são quilograma-força e centímetro. Aquele 0,85 FCD, ele vem daqui, ó. Então, o que é o FCK? O FCK é aquela tensão que eu encontro no meu corpo de prova aos 28 dias, como está descrito na NBR. Então, se eu estou dimensionando uma estrutura com essa resistência de concreto, na verdade, a minha resistência de cálculo, o D, é o Dzinho de design, tá? Vem do inglês, ou seja, de cálculo, de projeto. Eu diminuí a resistência desse meu concreto. Então, de 25, eu fui para 17,86 MPa, que eu aplicaria na minha estrutura. Só que eu ainda tenho que fazer uma diminuição aqui, ó, tá? Eu vou multiplicar esse resultado por 0,85. Então, veja lá, 15,2 é a minha resistência de cálculo que eu vou utilizar para elementos fletidos, tá bom? Vigas, lajes também, tá? Então, de onde vem essa formulação? Eu faço algumas reduções em função da variação do comportamento e a diferença entre laboratório e estrutura real, tá? Porque a gente tem carga de curta duração no laboratório e a estrutura ela não se comporta assim. Eu tenho cargas de longa duração, então eu faço uma redução porque o laboratório não é confiavelmente o reflexo do que é a estrutura na vida real, tá? Eu ganho resistência no meu concreto porque lá no meu laboratório eu tenho, como visto, uma carga de pequena duração. E o concreto, ao longo do tempo, ele vai ganhando resistência, tá? Então eu aumento essa resistência em 20%. E dependendo de eu ter algum erro na minha dosagem, na minha fabricação, no meu molde, uma prensa que está descalibrada pode ocorrer, então eu reduzo em 5% a resistência desse meu corpo de prova, tá? Ou seja, eu vou trabalhar aqui com 0,75, que é uma redução de 20%, 1,2, que é um aumento de 20%, e 0,95, que é uma redução de 5%. Isso vai me dar esse 0,85 FCD que a gente viu inicialmente, tá? Então, eu vou deixar esse material junto com vocês, para que vocês, pode diminuir aqui, possam acompanhar todo o cálculo que eu estou fazendo aqui. Então, veja lá, pré-dimensionamento de pilares, a gente vai fazer agora, e o de vigas também. Então, veja só, a carga estimada que eu vou utilizar é 1,25, tá? E se eu estiver utilizando uma laje treliçada, eu uso 1, porque ela é uma laje mais leve. Então, eu vou fazer dois cálculos aqui, dois exemplos para você ver, tá? A área de influência é a mesma, não mudou. O número de pavimentos são 2 pavimentos. Então, qual é a carga no meu pilar? Área de influência vezes carga estimada vezes o número de pavimentos, tá? Então, aqui está, ó. Carga no pilar de estruturas convencionais. Área de influência, carga estimada, número de pavimentos, tá? Só fiz a conversão aqui para quilonewton, eu tenho 400 quilonewtons. Se eu escolher uma laje treliçada,
ela é mais leve um pouquinho. Então, veja lá, mesma área de influência não muda, porém a carga de uma laje treliçada ela é um pouquinho menor. Então, eu vou utilizar aqui 1, tá? E o número de pavimentos, veja que baixou bastante, né? Só fiz uma conversão de tonelada para quilonewton, multipliquei por 10 aqui. Como a gente viu lá, a tensão no pilar, a gente vai utilizar 0,1 tonelada força por centímetro quadrado, tá? Bom, então qual é a área desse meu pilar? Aquela força que a gente encontrou, dividido pela tensão máxima que você vai aplicar no pilar, tá bom? Então aqui, se eu utilizar uma estrutura convencional, o que é uma estrutura convencional? Uma estrutura de laje maciça ou lajes nervuradas, tá? Veja lá, aquela carga de 400 kN dividido pela tensão máxima no pilar. Eu chego a uma área necessária para aquele pilar, da nossa estrutura exemplo, 406 centímetros, tá? E se eu usar uma estrutura convencional, uma estrutura treliçada, com laje treliçada, eu precisaria de uma área de 325 centímetros quadrados. Veja que nesse exemplo aqui, eu não poderia utilizar essa dimensão. Então, eu ia procurar uma dimensão de pilar um pouquinho maior. Tá bom? Aqui a gente já viu na aula passada. Veja, esse aqui eu retirei do CIPECAD, tá? Eu ensaiei as duas estruturas com aqueles dois pavimentos, com o mesmo carregamento. E aqui são os resultados do software, tá? Então veja só, quando eu utilizei uma laje treliçada, olha só o carregamento que ele me deu aqui, ó, 354 kN. E a gente calculou 325 kN. Veja que está bem próximo, né? Então a gente fez um exemplo aqui bem rápido, prático, onde eu posso fazer a estimativa de carga nesse meu pilar e a estimativa de seção desse meu pilar. E quando eu utilizo uma estrutura convencional, uma laje maciça, a gente calculou uma carga de 406 kN no pilar e o software me deu uma carga de 411, muito próximo. Então aqui eu tenho um software que fez o cálculo a depender das cargas que eu joguei lá, e aqui a gente fez uma estimativa bem rápida. Numa aula você já aprendeu a estimar a carga sobre esse pilar e a área desse pilar, tá bom? Eu agradeço a tua atenção, te desejo bons estudos, boa sorte. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sugira novas aulas, novos assuntos. Eu te desejo muita boa sorte e até a próxima.